Pois é, Vilana, mas acho que o cálculo é quem vai bancar uma guerra nuclear em nome do Irã? Ninguém tá disposto a fazer isso, né? Então, pô, é É diferente. porque tinha conversas de gente que poderia ceder a bomba, né, pra ele. Paquistão. O Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, falou, né, que quando teve o ataque, falou assim, ó, Israel, toma cuidado, porque alguns países vieram falar com a gente que estariam dispostos a fornecer ogivas para o Irã. Ah, é? Dentre os países que têm armas nucleares, não acho que França, Inglaterra forneceriam, Não. né? Só que Dentre os que Paquistão, tem, Rússia, Paquistão, Rússia, China Coreia do Norte. e Coreia do Norte, né? Que poderiam ser. Mas também, Coreia do Norte, não acho que queira se envolver tão diretamente assim no conflito, né? O Paquistão, ele, geopoliticamente falando, não gosta de Israel, mas não é tão aliado assim do Irã também. Ah, é? Existem alguns problemas. O Paquistão foi um dos países que condenou Israel e falou que dava apoio para o Irã. Mas não é que os dois países sejam tão próximos a ponto de fornecer uma arma nuclear, entende? Entendi. Mesma coisa a China, mesma coisa a Rússia. Então, para mim, o Dmitry Medvedev é sempre assim, o fanfarrão da história, né? O Dmitry Medvedev ele já foi até presidente da Rússia de 2008 a 2012 e ele virou uma espécie de conselheiro de segurança e meio que bucha de canhão da Rússia. Sempre que tem que falar uma coisa muito polêmica, ele que fala. Ele que vai falar coisa extremamente polêmica. Então, para mim, foi muito mais uma retórica agressiva. Tanto que o Trump, ele respondeu essa declaração e falou assim, será que eu ouvi direito que tem algum russo falando que pode fornecer armas nucleares? É bom eu não ter ouvido direito, porque senão eu posso mobilizar aqui os meus submarinos nucleares, os mísseis Tomahawk, por exemplo, que podem disparar no território, até ameaçou a Rússia. Mas falou assim, ainda bem que o chefão não é o Medvedev, ainda bem que o chefão é o Putin, e o Putin não falaria um absurdo desse. Então, também, acho que é muito mais retórica. Nenhum país mandaria armas nucleares ogivas pro Irã. Pois é. E a questão do Trump, você acha que realmente ele falou com a galera e a galera falou que não falou com ele? Ou ele decidiu da cabeça dele, vou gritar num cessar-fogo e dane-se? Ou a equipe falou com o Irã, falou com Israel e meio que ajeitaram isso? Olha, eu acredito que assim, as negociações diplomáticas, elas estavam rolando o tempo inteiro. Né? Não Mas pararam. não pararam, isso inclusive antes das agressões, né? Existem essas salas de situação, elas vão rolando permanentemente ali. Mas o Trump, ele tem essa necessidade de sair com o trunfo dessa vitória, né? Muito por causa de uma promessa de campanha dele, né? Então, basicamente assim, esse é um cálculo que o Trump faz, que ele bateu muito nos democratas, no Biden, falando, ó, a gente tá pegando a grana do contribuinte norte-americano e torrando lá na Ucrânia. E torrando em Gaza, né? Então, vai acabar isso, vai fechar a torneira, né? Então, e é isso, assim, o Trump ele não quer sair de uma promessa de acabar com 2 guerras e terminar com 3 ativas na mão, né? Então, ele tem muito essa necessidade de extravasar e falar, não, acabou, fui eu que conduzi o processo, é assim mesmo. E eu acho que isso é muito esse aceno pro eleitorado interno dele, mas também é uma posição dele se firmar nesse cenário internacional como um cara que é o xerife, que ele fala antes de combinar as coisas e o pessoal obedece. O problema é que nem sempre isso acontece muito bem assim, né? Inclusive uma leitura que existe é que ele teve essa urgência em atacar o Irã, inclusive antes do que ele havia avisado que atacaria, porque ele falou, ó, em 2 semanas a gente muito provavelmente vai avaliar por 2 semanas e aí a gente eventualmente ataca. Ele atacou antes disso. Foi uma precipitação que ele teve, porque ele não estava curtindo essa história do Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, tá conduzindo a situação, tá com as rédeas da situação. Né? Ele quer estar no controle, ele quer ser o xerife do mundo, do Oriente Médio. Né? Então, a partir do momento que tem o país que é o irmão mais novo ali mostrando como que as coisas acontecem, pô, ele tá perdendo força, né? E acho que até uma declaração interessante, que é um ponto que tanto o Netanyahu quanto o Trump eles divergem nesse ponto, seria em relação à possível troca ou saída do Ali Khamenei, que é o regime iraniano. O Netanyahu, ele sempre declarou que ele é extremamente favorável, porque, obviamente, né, não gosta aí do regime dos ayatollahs. O Trump, eu acho que ideologicamente falando também é favorável. A própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz, falou, olha, falou do MIGA, não sei se chegou a ver, né, que foi a declaração que ele pôs, Make Iran Great Again, né? Você falou, se o Khamenei não consegue fazer o Irã grande de novo, tem que trocar de governo. Só que hoje, por exemplo, ele já mudou. Falou, por exemplo, que ele não é favorável porque ele não sabe o que pode acontecer no Irã. E de fato é verdade. Se a gente pegar todas as últimas intervenções que os americanos fizeram, seja na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, acabou culminando com uma guerra civil, com a ascensão de grupos até piores do que o Saddam Hussein, que o Gaddafi, que estavam no poder.
Agora, imagina o Irã, por exemplo, que é um país mega poderoso, quase 100 milhões de habitantes, com uma diversidade extremamente complexa, com vários grupos que apoiam ainda o Ali Khamenei, né, essa vertente mais conservadora religiosa. Então isso poderia gerar uma guerra civil num país que é mega importante, está dentre as 5 maiores reservas de gás, de petróleo, controla o Estreito de Hormuz. Então, na minha visão, assim, o Trump, ele quer ao máximo tentar pacificar a região, pacificar o Irã, mesmo que seja com o regime do Khamenei, que não é muito favorável a ele, até porque um dos grandes problemas que o governo Trump atravessa é o problema econômico. Hoje, a popularidade do Trump não está melhor e é uma das piores aí dos últimos presidentes. Não é por conta da política de deportação, não é por conta da política de corte de gastos, é por conta da possibilidade de inflação e por conta da visão da sociedade americana que o Trump, ele fica comprando briga com antigos aliados, que ele fica sobretaxando todos os países, que ele está colocando taxas que vão ser repassados os custos para o mercado consumidor americano. Agora, imagina se somado a essa inflação por conta dessa guerra de taxas, ele ainda tem uma inflação relacionada com o preço do barril de petróleo explodindo para $130 o barril. Isso às vésperas, porque vai acontecer no que vem, as eleições de meio de mandato, the midterm elections. Imagina ele perdendo o apoio da Câmara e ter que governar os Estados Unidos nos próximos 2 anos com um democrata vetando todas as propostas que ele eventualmente venha a fazer. Então ele tem que dar um jeito de pacificar o Oriente Médio para ser o presidente da paz, causar uma estabilidade econômica no mundo e no preço do barril de petróleo e conseguir convencer a população americana, que tem que votar em republicano para ele terminar o seu mandato. Eu queria adicionar também, Ricardo, que assim, o Trump ele tá arrumando inimizade até dentro do próprio partido, né? Então você começa a ter cada vez mais republicanos que se insurgem contra algumas medidas dele. E claro, né, acho que isso é uma aposta que ele tá fazendo, de que todas essas mudanças que ele tem feito talvez tenha a médio ou longo prazo um efeito positivo, ele consiga reverter esse apoio tanto popular quanto do próprio partido, mas é um cálculo que pode sair do controle, né? Então, é isso que você falou. Imagina, pô, não só ele perder o apoio do Congresso norte-americano, mas ele também começar a perder apoio da própria base dele, né? Pô, aí é o pior cenário possível, né? Não tem como esse cara terminar o mandato com mínimo de aprovação. Por exemplo, do Partido Republicano, tem os republicanos mais conservadores, tradicionais, e tem os MAGA lá, né? Os Make America Great Again, que são os trumpistas. Por exemplo, quando o Trump fez essa política de sobretaxas, o Congresso tentou criar uma lei para barrar que essa política fosse feita. E parte dos republicanos, se não me engano, foram 5 congressistas, eles votaram favoráveis. Eles foram junto com os democratas. Não, realmente, ó, se vai fazer política de sobretaxa, tem que ser aprovado pelo Congresso e depois o presidente tem que aprovar. Ou seja, parte dos republicanos também começa a rachar, né, com o governo Trump. E a questão da guerra é outra coisa também. Só que daí diverge um pouco porque os democratas, em grande maioria, foram contra a intervenção dos Estados Unidos. Os republicanos mais tradicionais foram favoráveis à intervenção dos Estados Unidos na guerra. Agora, os MAGA, eles foram contra também. Olha como racha o partido de novo, o partido republicano. Porque os trumpistas, eles são favoráveis a, que nem você falou, né, Vitor? Pô, o dinheiro tem que ser gasto do contribuinte americano, tem que ser gasto na proteção das nossas fronteiras e com a necessidade da população americana. Os falcões do partido republicano, os mais tradicionais, esses sim eram favoráveis a uma ajuda maior a Israel. Então o Trump, ele ficou meio contra a parede. Tanto que, mesmo quando ele fez o ataque, ele já voltou e falou, acabei com o ataque, espero que eu não tenha que fazer de novo. E acho que tem uma história que é isso, né? O Trump, ele tá enfrentando baixa popularidade no eleitorado, ele tá enfrentando algumas divergências no Partido Republicano. Perdeu o apoio dos bilionários, né? Então, ele precisa desses trunfos para dar uma recuperada na moral dele, né? E acho que até assim, pra gente entender, né? Claro, é isso, as conversas diplomáticas, elas nunca param, e esses ataques, eles também têm muita coisa que acontece por trás dele, né? Por trás deles. Inclusive, eles foram ataques avisados, né? Por isso que o Irã, inclusive, mencionou que evacuou as instalações nucleares, não só para preservar ali cientistas e outros civis, mas também para você não ter um desastre de grandes proporções humanitárias e ambientais decorrente desse ataque que os Estados Unidos fez, né? Então, acho que isso é um cálculo que acontece tanto por parte do Trump, quando ele anuncia que vai fazer ataque às instalações nucleares, quanto, por exemplo, do Irã, que ataca a base no Catar como retaliação, que avisa que vai atacar, porque é isso, mais do que você infringir um grande dano no inimigo, eles querem fazer uma demonstração de poder, né? Você não pode apanhar e ficar calado. Claro, internamente, né? O Irã, o governo iraniano, ele não pode se desmoralizar perante a sua população de sofrer ataques
e não responder a isso, né? Então, assim, acho que é um aceno para a própria população iraniana e, claro, também um aceno ali internacional para mostrar, falar, ó, a gente não tá morto, a gente não tá apanhando calado, não é que vocês vão bater na gente e a gente vai ficar tranquilo. Não, o Irã tem capacidade para responder sim. Vocês querem conversar? Né? Porque é isso. Faz ameaça, mas fala, ó, mas vamos trocar uma ideia aí, de repente a gente não precisa ir a tanto, vamos deixar disso, né? E é isso, o Irã ele tem todo o interesse em negociar. Ele é o país que está isolado, com grandes problemas econômicos e que ele não tem interesse em ter que escalar essas tensões, né? É isso. Pô, imagina se ele tiver que, por exemplo, tomar medidas como interromper o fluxo no Estreito de Hormuz, né? Ele está batendo no próprio aliado dele, na China, né? Ele não vai afetar a produção, o suprimento de petróleo norte-americano, né? Não vai afetar Israel diretamente com isso em grandes proporções. Então, é isso. Eles têm muito interesse em resolver a coisa na conversa. E o Ali Khamenei, até falando dessa questão da propaganda, não sei se é o Ali Khamenei mesmo, não acho que é ele que publica as coisas lá, né? Claro. Mas o assessor dele aprendeu a usar a inteligência artificial, tá fazendo várias montagens lá. Ah, é? Ele colocou uma foto da base de Udeid, né? Que é a base do Catar, pegando fogo, já se destruído, falou assim, o regime iraniano venceu. Teve um caso, por exemplo,